Boa noite, gente. Vocês me ouvem normal? Se alguém puder responder no chat, por favor. Beleza, então. Bom, então começando, boa noite a todos. Eu me chamo Lucas, sou vice-presidente do GCIPA nessa gestão desse semestre. Queria agradecer a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira palestra, a gente vai estar voltando agora esse ano. Vou começar com os avisos, uma coisa bem rapidinha, só algumas informações antes da gente iniciar a palestra. Então, a gente pede que todos entrem com a câmera e microfones desligados. O formulário para certificado, ele é encaminhado ao final da palestra, assim que a gente abrir para as perguntas. Lembrando que para você obter o certificado, você precisa ter pelo menos presença em 2 das 3 palestras do módulo. A gente também pede para que as perguntas sejam feitas via formulário, cujo link a gente vai disponibilizar periodicamente no chat. Nesse semestre, a gente vai ter também 3 módulos, com 3 palestras cada, como a gente fez no semestre anterior, e de forma a organizar, então, que o primeiro módulo seria as datas de 16, 23 e 30 de março, o segundo módulo nos dias 13, 20 e 27 de abril, e o terceiro módulo nos dias 11, 18 e 25 de maio, sendo que para cada um dos módulos haverá emissão de certificado, desde que você obtenha a presença de 2 palestras de cada módulo. Nesse primeiro módulo, então, para o mês de março, a gente vai ter os temas princípios nutricionais do paciente cirúrgico hoje, no dia 16. No dia 23, semana que vem, a gente vai ter o tema mandibulectomia e as alterações nutricionais pós-operatórias. E, por fim, no dia 30 de março, a nutrição do paciente perioperatório, para fechar o módulo. Eu também gostaria de lembrar a todos que já estamos vendendo nossos copos personalizados do GCIPA, os quais vocês podem escolher entre as cores azul e preto. Cada copo tem o valor de R$6, sendo estoque limitado. O pagamento pode ser feito através de transferência bancária, Nubank ou Pix. Mais informações também estão disponíveis no formulário para compra no Linktree em nossa bio no Instagram. Em caso de dúvidas, só chamar os membros do GCIPA também, só se atentem com relação à entrega, porque ela só será feita em Pirassununga, podendo ser retirada no final desse semestre ou no início do próximo. Nesse semestre, o GCIPA também se prontificou uma iniciativa beneficente de ajudar 2 ONGs em prol da causa animal, sendo elas a ONG Todo Bicho e o Projeto Patinhas. Se você deseja ajudar nessa causa também, as doações podem ser feitas pelo PicPay, através do QR Code disponível no nosso Linktree, no nosso Instagram, ou ainda por Pix ou transferência bancária. Então, para maiores informações, só entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais ou qualquer membro que você veja no grupo também. Eu também gostaria de divulgar o nosso quiz do semestre, que terá como tema o da palestra de cada semana. Ele vai estar disponível nas quarta-feiras, pós-palestras, então, no caso, amanhã, do tema dessa palestra, a partir das 18h30, sendo que nas respectivas sexta-feiras, elas serão apresentadas as respostas do quiz. Para participar, basta responder as questões de acordo com o tempo que os stories ficam disponíveis no nosso Instagram, e mais informações você pode conferir em nossos posts no Instagram também. Por fim, a gente convida vocês a todos que entrem em contato entre o nosso grupo do WhatsApp para ficarem por dentro das novidades e nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Lembrando também que a gente tem um canal no YouTube e que essa palestra, assim como as demais, provavelmente serão também divulgadas, gravadas e publicadas no nosso canal. Bom, então, agora eu gostaria de estar agradecendo aos nossos patrocinadores do semestre, entre eles a Canis Educação, que possui uma plataforma online com conteúdo sobre cirurgia em pequenos animais, além do oferecimento de diversos cursos práticos, a Nativet Studies, que produz apostilas, resumos e dicas de estudos de altíssima qualidade para auxiliar na aprendizagem da medicina veterinária, e a Wizard Pirassununga, a melhor rede de ensino de idiomas. Bom, então, agora sem mais delongas, a palestra de hoje tem como tema Princípios Nutricionais do Paciente Cirúrgico e será ministrada pelo médico veterinário Luca Denucci Zanini. Ele é formado em Medicina Veterinária pela FZEA USP, atualmente realiza mestrado na área de Nutrição e Produção Animal, com enfoque em Nutrição de Cães e Gatos pela FMVZ USP e é membro do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos, o CPENPET. Então, seja muito bem-vindo, Luca, é um prazer ter você aqui conosco nessa primeira palestra. Oi, muito obrigado. Imagina. Já parei de apresentar aqui. Beleza, vou já colocar aqui. Enquanto eu coloco a apresentação, já queria começar agradecendo, né, pela oportunidade do GCIPA de estar aqui. E, bom, espero fazer uma ótima palestra que vocês possam aproveitar um pouco, tá bom?
Aí só me fala quando aparecer a palestra para vocês, por favor. Aqui tá aparecendo já, Luca. Já? Beleza, Tudo então. certinho. Então Obrigado. tá, como já tinha conversado com você um pouco antes, qualquer coisa, a internet aqui costuma ser boa, e qualquer coisa se começar a travar, pode me interromper, mas acho que não vai precisar, tá bom? Pode deixar. Fechou então. Partiu então para a palestrinha. Então, pessoal, boa noite. Já fui apresentado. Meu nome é Luca, eu sou veterinário, sou mestrando em nutrição de cães e gatos. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os princípios nutricionais do paciente cirúrgico para abrir esse módulo aqui do GCIPA de nutrição e o paciente cirúrgico, tá bom? Eu gosto sempre de falar no começo das minhas palestras que, assim, eu vou apresentar alguns cálculos, né, porque nutrição envolve um pouco de cálculo, vai envolver um pouco de número, alguns termos específicos. Eu sei que nem todo mundo aqui, uns estão no prazo formal, outros estão no começo do ano, nem todo mundo fez nutrição. Então, às vezes, não fiquem preocupados com termos, com dados, em decorar as coisas, tá bom? Isso aqui é mais para ser tipo, uma conversa, para introduzir mesmo vocês a um pouco mais desse campo da nutrição, tá bom? Então, vamos lá. Então, começando pelo começo, só vou falar alguns conceitinhos básicos, tá bom? Que são uns termos que eu vou usar durante a minha palestra, então só para a gente não ficar muito perdido. Primeiro, um termo que eu vou usar, que vai ser a necessidade energética diária, tá bom? O que é uma necessidade energética diária? O próprio nome já responde. É um cálculo matemático que a gente usa na nutrição, tá bom? Para estimar qual é a quantidade de calorias que um animal, no caso um cão ou um gato, precisa ingerir em um único dia para ele atender um determinado objetivo nutricional. E o que pode ser esse objetivo? Pode ser ganhar peso, e daí então a gente chama necessidade energética para ganho de peso, perder peso, necessidade energética para perda de peso, ou até para manter o próprio peso, que daí vai ser o que a gente vai usar aqui mais especificamente, que daí seria a necessidade energética de manutenção. Outro termo que eu vou utilizar é que chama peso metabólico. O que é peso metabólico? Nada mais é também do que uma outra correção matemática que a gente faz, que a gente vai estimar qual é o peso total do animal, que corresponde, na verdade, a um peso metabolicamente ativo. Porque nem tudo no organismo de um cão ou de um gato é um tecido metabolicamente ativo, por exemplo, a água. Então, por isso que a gente faz uma correção matemática para saber qual exatamente é o peso dele que exerce algum tipo de função metabólica, tá bom? Por fim, um outro termo que eu vou utilizar aqui, que é energia metabolizável. O que é energia metabolizável? É uma medida que ela é expressa nos rótulos dos alimentos comerciais, tanto de cães quanto de gatos. Se vocês olharem lá, proteína, gordura, vitaminas, minerais, você vai ver que no final, na maioria dos alimentos, tem um termo que é uma mensuração que é a energia metabolizável. E o que ela corresponde? Quando o alimento é fornecido para um animal, toda a energia que está no alimento corresponde à energia bruta. Porém, nem tudo que está no alimento o animal vai conseguir digerir ou absorver, porque parte vai sair nas fezes. Então, descontando dessa energia fecal, a gente chega uma outra energia que chama energia digestível, porém, tudo isso que vai ser digerido e absorvido pelo animal. Porém, uma outra parte desses metabólitos vai ser excretada na urina, então o animal ele também não vai aproveitar essa energia. Descontando dessa energia, a gente chega no que seria a energia metabolizável, tá bom? Que é o que a gente vai usar, que seria, teoricamente, a energia que vai ser toda a energia que o alimento vai conseguir fornecer para atender o metabolismo do cachorro ou do gato. Então, falando agora, aqui a gente falou dos termos específicos, vamos falar um pouquinho, só para dar aquela introduzida na questão de nutrição e saúde de uma maneira geral. Muito simples, pessoal. Isso aqui vocês vão ver em qualquer tipo de disciplina, aula, palestra que vai falar sobre bioquímica, fisiologia. Nada mais é do que todo o organismo é composto por proteínas, por lipídios, por carboidratos, por vitaminas e por minerais. E todas esses macronutrientes e micronutrientes são absorvidos diretamente, o animal consegue absorver, ingerir eles através da dieta. E tudo que o animal que está composto na dieta do animal, proteína, lipídios, carboidratos, vai ter uma função ou estrutural, ou imunológica, ou endócrina, ou catalisadora, né, compondo as enzimas, ou até mesmo transporte plasmático. Então aí já começa a formar uma noção de que para o organismo do animal estar funcionando bem, e daí ele ter uma boa resposta, tanto pré quanto pós-cirurgia, é ideal, né, que de uma maneira geral a nutrição do animal esteja corretamente balanceada, tá bom?
isso depois para ele ter uma ótima performance, tanto na cicatrização de tecidos, no controle de infecções pós-operatórias e até mesmo regeneração de algum tecido interno que possa ter sido danificado ou lesionado durante a cirurgia, tá bom? Ou até mesmo antes da cirurgia. Aqui eu vou dar um enfoque um pouquinho maior sobre a importância que o trato intestinal tem como um órgão imunológico. A gente costuma aprender, né, nas aulas de anatomia, histologia, que é a função principal, né, do trato gastrointestinal, que vai ser digerir e absorver os nutrientes. Mas uma coisa que a gente deixa passar e cada vez mais a gente está descobrindo quão importante esse órgão é que o trato gastrointestinal como um todo, ele desempenha um importante papel imunológico no organismo de cães e dos gatos. Como que ele desempenha esse papel? É muito simples. Primeiramente, na secreção de enzimas, do próprio do muco gástrico, a produção de algumas imunoglobulinas, produção de células imunes, produção da própria microbiota que habita o intestino, todas essas coisas em conjunto atuam como uma função imunológica. Alguns dados aqui para vocês terem só uma noção de curiosidade, a mucosa, pegando todo o trato gastrointestinal de um animal, cerca de 25% dele é apenas composto de tecido linfóide, que daí a gente já pode perceber que um quarto desse aparelho todo é composto apenas por células imunes. Não só isso, 70% a 80% de todas as células imunes que estão presentes no organismo são secretadas, são produzidas no intestino. E a gente não costuma aprender isso geralmente nas aulas de imunologia, a gente sempre vai aprendendo linfonodo, né, glândulos linfáticos e por aí vai, mas nunca a gente cita muito do intestino, tá bom? Então, como é que funciona aqui também, antes da gente partir da parte da nutrição e cirurgia um pouquinho mais especificamente, como que atua, né, só exemplificando o que eu acabei de falar para vocês. A gente tem aqui a mucosa intestinal, tá bom? A gente não, né, os animais, o cão e o gato, ele vai ingerir o alimento, num primeiro momento já só a integridade epitelial, ou seja, todo o epitélio que reveste o lúmen intestinal, o lúmen gástrico, só dele apresentar uma integridade totalmente, como eu posso dizer, não danificada, já serve como uma barreira física para qualquer tipo de patógeno no organismo de cães e gatos, tá bom? Não só isso, a microbiota que existe no trato gastrointestinal, ela serve como, a gente chama de exclusão competitiva, ou seja, quando o animal se alimenta bem e ele tem uma microbiota bem desenvolvida, bem estabilizada, elas acabam impedindo o crescimento de outras bactérias que seriam nocivas, bactérias, vírus e fungos, simplesmente por uma competição dos nutrientes que estão presentes no trato gastrointestinal, tá bom? Não só isso, o muco também e o ácido, o suco pancreático que é produzido para fazer a digestão também vai exercer uma função antibacteriana, tá bom? E não só isso, como eu falei para vocês, o tecido linfóide que está presente na submucosa também vai fazer essa parte de proteção do organismo de cães e gatos, tá bom? Aqui dando só mais um exemplo para vocês, como que funciona um pouco isso na prática, tá bom? Quando o animal ingere algum alimento, e aqui eu coloquei essas figuras para ficar bem na cabeça de vocês que ou contém a fibra, ou proteína, que aí seria o whey protein, ou o carboidrato, representado aqui pelo milho, a digestão, principalmente no intestino grosso, vai gerar, a fermentação bacteriana vai gerar o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Não cabe muito a gente estudar sobre isso agora, mas vale saber que esses ácidos graxos de cadeia curta, que são feitos pela fermentação da microbiota intestinal através do alimento que foi ingerido, proteína, carboidrato ou fibra, 70% da energia dos colonócitos, que são as células que compõem o cólon no intestino grosso, absorvem diretamente a energia diretamente desses ácidos graxos de cadeia curta. A gente tem aquela noção que a gente aprende que o alimento vai ser absorvido, vai ser metabolizado no fígado e depois vai se produzir energia e a energia vai ser distribuída de volta pela circulação arterial. Mas no caso dos colonócitos, eles absorvem diretamente do intestino esses ácidos graxos de cadeia livre e usam como fonte de energia. Ou seja, se você prejudicar a nutrição do animal no aporte ou de fibra, ou proteína, ou carboidrato, pode gerar uma deficiência desses ácidos graxos, que pode gerar uma deficiência energética dos colonócitos e aí comprometer toda a integridade epitelial
aumentando a suscetibilidade do animal a sofrer algum tipo de infecção por parte do intestino, tá bom? Isso aqui foi só para exemplificar um pouco a importância. Então, só para terminar também essa parte do trato gastrointestinal, quando o animal ele absorve, ele ingere o alimento, vai ter um sinal trófico, um sinal mecânico, onde vai aumentar o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal, vai aumentar a secreção de enzimas e a secreção de alguns tipos de hormônio, que em conjunto vão gerar alguns tipos de resultados. Por exemplo, a secreção do hormônio chamado colecistoquinina. Ele é um hormônio que vai aumentar a disponibilidade de cálcio para os linfócitos, tá bom? E com isso, com esse aumento do aporte de cálcio, vai estimular a multiplicação celular, ou seja, a multiplicação das células linfóides, tá bom? Não só isso, vai ter a produção de mediadores inflamatórios e também a produção de imunoglobulina A, tá bom? Então, essa aqui foi só para fazer a par geral da importância do trato gastrointestinal como órgão imunológico. E agora vamos falar sobre alguns mitos, não mitos, mas seria algumas incompreensões, né, mal interpretações que a gente tem sobre alguns casos nutricionais em pacientes cirúrgicos, tá bom? Vamos falar primeiro sobre vitamina K, tá bom? Não sei se alguém aqui já aprendeu sobre isso, né? Tem o pessoal do primeiro ano, mas a vitamina K é uma importante vitamina no processo de coagulação sanguínea. Mas uma coisa que a gente sempre ouve, às vezes quando vai fazer a cirurgia de algum paciente, eu sempre devo suplementar ou ou no pós-operatório, tá bom? Se o animal apresenta trombocitopenia, se alguém não conhece esse termo ainda, quando o animal apresenta a plaqueta abaixo do mínimo ideal, tá bom? Costuma ser assim, tá com plaqueta baixa, coloca vitamina K, que isso vai resolver o problema, que a vitamina K vai auxiliar na coagulação, então vai resolver o problema. Ou até também quando chega algum paciente que sofreu, por exemplo, algum trauma, um atropelamento, que tem alguma hemorragia interna ou até mesmo externa, fala, tá com hemorragia, coloca a vitamina K para estancar o sangramento. Mas isso, na verdade, é uma má interpretação, tá bom? Isso é um mito. Eu deixei até aqui destacado a palavra sempre, porque não é sempre, tá bom? Porque como funciona? No organismo, a gente vai ter, simplificando aqui a via metabólica, duas versões principais da vitamina K. As duas são chamadas de vitamina K1, só que uma é a forma epóxido e a outra é a forma que a gente chama de hidroquinona. Uma seria a forma reduzida e outra a forma oxidada, que a gente aprende na química, tá bom? E quando a vitamina K1 hidroquinona vai ser convertida na versão epóxido, que daí é um processo de oxidorredução, a gente tem a ativação dos principais fatores de coagulação. Um dos principais fatores de coagulação seriam os fatores 2, 7, 9 e 10. Nisso, simplificando, mostrando aqui simplificadamente para vocês, pessoal, a gente chega numa conclusão que, assim, a suplementação com vitamina K para corrigir algum tipo de problema na coagulação do animal só vai fazer algum efeito se o animal ou apresenta a própria deficiência em vitamina K ou a deficiência nos fatores de coagulação que a vitamina K sintetiza, tá bom? Não vai ter nada a ver com a plaqueta, porque se o animal tiver com plaqueta baixa, mas os níveis de vitamina K tiverem ideais, os fatores de coagulação que a vitamina K sintetiza também, você só vai estar dando vitamina K para o animal e não vai resolver o problema, tá bom? Mas daí, quando que eu uso, então, a vitamina K? Ela é inútil ou não? Na verdade, a gente usa a vitamina K quando o animal ele apresenta alguma, né, quando o seu paciente cirúrgico apresenta alguma doença gastrointestinal, então aí ele pode ter um problema na digestão e absorção da própria vitamina K, assim como de alguns aminoácidos que vão ser utilizados para a síntese desses fatores de coagulação, tá bom? Aqui eu dou exemplo de algumas parasitoses, doença intestinal inflamatória ou até mesmo alguns tipos de tumores, tá bom? Outro caso também é quando a gente tem uma intoxicação por rodenticidas. Não sei se todo mundo já teve a matéria de toxicologia, tá bom? Mas os rodenticidas, como que eles atuam, né? Que seriam para controle de pragas como ratos. Eles atuam inibindo a ação da vitamina A, aquela conversão que eu acabei de mostrar para vocês. Aí, nesse caso, é uma das principais situações que a gente suplementa a vitamina K.
Porque a vitamina K que antes estava presente no animal foi inibida por esse rodenticida, tá bom? Então, a gente vai precisar fornecer uma vitamina K exógena para daí fazer aquela competição com o rodenticida que está na circulação sanguínea do animal, tá bom? E, por final, quando o animal apresenta algum tipo de hepatopatia. Por que alguma hepatopatia? Porque daí um animal hepatopata pode ter alguma deficiência no metabolismo da vitamina K, como também na síntese dos fatores de coagulação, tá bom? Fora esses casos, até onde a gente sabe, a suplementação de vitamina K não vai causar muita diferença no seu paciente, tá bom? Se ele não tiver alguma dessas causas. E também a gente sempre tem que ter cuidado com a vitamina K, porque a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, então ela não é excretada direto na urina, ela se acumula no tecido adiposo do animal, e isso aumenta a chance do animal, quando ele ingere altas doses, de ter um quadro de intoxicação e desenvolver um quadro de choque anafilático, tá bom? Então, outra situação que a gente observa na rotina cirúrgica e nutricional é que, às vezes, para quem não conhece, esses dois alimentos que eu estou mostrando para vocês, é o Recovery e o Urgent Care. Um é da Royal Canin e o outro é da Hill's. Eles são alimentos que são muito utilizados e muito bons, inclusive, para quando a gente vai tratar um paciente que está internado, mas aí o motivo da internação é outro. Daí, quando a gente faz uma cirurgia no animal, seja qualquer tipo de cirurgia, tem um pouco essa crença que, o ideal é que depois de uma cirurgia, seja ela qual for a cirurgia, o animal coma esse alimento, porque é um alimento específico para um pós-cirúrgico. Na verdade, isso também é um outro mito, tá bom, pessoal? Quando a gente está falando de um alimento pós-cirúrgico, não existe o que seria, qual é o melhor alimento que o animal pode comer. O que o animal tem que ter, né? O que tem que ter no alimento do pós-cirúrgico? Um alimento que seja palatável, que o animal goste de comer, que seja balanceado e, de preferência, prescrito por um médico veterinário nutrólogo competente, tá bom? A única exceção do tipo de alimento pós-cirurgia é nas enterectomias, tá bom? Mas isso vai ser assunto da outra palestra, então eu já não vou abordar aqui para não dar spoiler, tá bom? E algumas pessoas fazem essa discussão de o que é melhor, então, eu dar um alimento comercial ou um alimento caseiro, né? Sempre tem essa briga, né? O pessoal que defende apenas o alimento comercial, que é o que a gente chama popularmente de ração, contra aqueles que preferem só o alimento caseiro. De novo, não existe o melhor, desde que ele seja palatável, o animal goste de comer, o animal coma ele, tá bom? Seja balanceado e prescrito por um médico veterinário nutrólogo, tá bom? A gente tem só algumas questões para pontuar que os dois têm vantagens e desvantagens, aí vai depender muito do seu tato para saber adequar qual que vai se encaixar melhor no perfil, tanto do animal quanto do tutor. Um alimento comercial, a gente tem a vantagem dele ser fornecido num menor volume, então, às vezes, é um animal de pequeno porte, que tem um estômago menor, ou até mesmo que não tem um apetite muito intenso, tá bom? Seria ideal a gente usar um alimento comercial. Ele é mais barato, por incrível que pareça, tá bom? E ele já vem balanceado quando você compra ele. Um pouco de desvantagem seria que, ele não é que ele é ruim, mas em comparação com uma dieta caseira, ele vai ser logo menos palatável, mas não quer dizer que ele é ruim, tá bom? E ele tem um menor teor de água, mas isso a gente pode resolver porque o animal, a gente sempre percebe, o animal come a ração e depois que ele come, ele já vai beber água para compensar isso. Então não seria tanto assim uma desvantagem. Por outro lado, o alimento caseiro ele é mais palatável, tem um maior teor de água, porém a gente tem a desvantagem dele ser mais caro, o volume que a gente vai fornecer por ele ter maior teor de água vai ser maior, a gente sempre necessita fazer uma suplementação vitamínica e mineral que também custa mais caro, e a gente corre o risco do tutor alterar a prescrição, tá bom? Então, vocês têm que conhecer muito bem qual é o tipo de tutor que você está lidando, para daí você optar ou pelo alimento comercial ou pelo alimento caseiro, tá bom? Outra coisa que a gente também encontra na discussão da nutrição cirúrgica seria o que eu chamo aqui de adequação calórico-proteica. Já vou explicar isso para vocês, tá bom? Voltando aqui no mesmo slide dos alimentos que eu tinha mostrado para vocês, como eu já falei, esses dois são alimentos muito bons para a gente tratar pacientes que estão internados, tá bom? E eles são alimentos que têm uma alta densidade tanto de energia
gordura, proteína, vitaminas e minerais. E na rotina, às vezes por não acabar muito lendo o rótulo, às vezes seguir o que a gente aprende assim na prática, às vezes a gente encontra veterinários que sempre falam, esse alimento é um alimento muito denso, né, que tem muita consideração de proteína, lipídio, energia, então se o seu animal estiver comendo pós a cirurgia de 1 a 2 latinhas por dia, já está de bom tamanho. Mas isso também não é verdade, tá bom, pessoal? Porque isso, assim, de ir no olhômetro, de falar, 1, 2, 3, 4 latinhas está ótimo, não é assim que a gente trabalha na nutrição. Na nutrição, a gente sempre, para daí calcular a quantidade de alimento, a gente sempre trabalha com cálculos matemáticos para estimar certinho a quantidade que o animal tem que comer, tá bom? E eu vou falar um pouco disso agora. Primeiro, que agora eu vou entrar na parte dos cálculos, mas, de novo, não se preocupem em decorar nenhuma forma, não se preocupem com números, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem o primeiro contato, para vocês aprenderem o que é o certo e o que é errado. Então, como que a gente calcula quanto que o animal tem que comer? Qual que é a necessidade dele? Um exercício que vocês podem fazer, se vocês jogarem na internet, FIDEAF 2020. FIDEAF é a Federação Europeia que, vamos dizer assim, comanda as diretrizes de nutrição de cães e gatos, que é muito respeitada e muito gabaritada no mundo inteiro, tá bom? Vocês acham esse guideline, essa diretriz na internet facilmente, só digitando no Google. E, dentre várias das coisas que tem nesse manual, tem uma tabela aqui, que está em inglês, mas que é unidade, daí seria dos nutrientes, por quilo de peso metabólico do animal. Simplificando aqui para vocês, é a quantidade, no caso aqui em gramas, de cada nutriente que o animal tem que ingerir para cada quilo de peso metabólico que ele tem. Então, como que a gente faz isso? Eu trouxe aqui para ficar um pouco mais simples para vocês. Como que a gente calcula o peso metabólico de um cão e de um gato? Muito simples. O peso metabólico de um cão nada mais é do que o peso corporal dele em quilos, elevado a 0,75. No caso de gatos, é o peso corporal dele, em quilos também, elevado a 0,67. Assim a gente já descobriu qual que é o peso metabólico tanto de um cão quanto de um gato, tá bom? E aqui, para dar um exemplo para vocês, eu já resumi o que estava ali na tabela para vocês, o que a tabela traz. 4,95 gramas de proteína para cada quilo de peso metabólico que um cão tem que ingerir, e 1,51 gramas de gordura por cada quilo de peso metabólico. Daí eu dou aqui como exemplo para vocês um labrador de 40 quilos que acabou de sair de uma cirurgia, por exemplo, de castração, tá bom? Fazendo aquela elevação a 0,75, a gente descobre que o peso metabolicamente ativo do labrador é 15,90. Aí, então, nada mais é do que uma regra de 3. Se 4,95 e 1,51 estão para 1 kg de peso metabólico, é só pegar esses valores e multiplicar pelo peso metabólico do animal. Né? Então, a gente chega aqui, um labrador de 40 quilos precisa pelo menos ingerir 78 gramas de proteína e 24 gramas de gordura. Dando o mesmo exemplo para o gato, pegando aqui agora os dados da tabela de gatos, tá bom? 6,25 gramas de proteína por quilo de peso metabólico e 2,25 gramas de gordura por quilo de peso metabólico. Fazendo, então, daí um exemplo de um gato de 5 quilos, que daí o peso metabólico dele é 2,93, quando é elevado a 0,67. Multiplicando, a gente descobre, então, que o tanto que um gato de 5 quilos tem que ingerir por dia seria de 18,3 gramas de proteína e 6,5 gramas de gordura. E será que esse 1 a 2 latinhas por dia dá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pegando os rótulos desse alimento, a gente descobre que a Recovery da Royal Canin tem 125 gramas de proteína para cada 1 kg ou 1.000 gramas, né, de produto, e de extrato etéreo, que é a gordura, 50 gramas para cada 1.000 gramas de produto. E o Urgent Care da Hughes tem 85 gramas de proteína para cada 1.000 gramas do produto, e de gordura, 52 gramas, né, da própria gordura para cada 1.000 gramas do produto. Então, vamos comparar se 1 a 2 latinhas atendem essas necessidades que a gente acabou de calcular aqui. Eu fiz aqui o cálculo usando como eu posso falar, me fugiu a palavra,
o peso, né, a embalagem que tem disponível no mercado, que da Riusa 196 gramas por latinha e da Urgent Care 156 gramas por latinha. Pegando aqui o exemplo da Rius, para dar o exemplo, regra de 3 também, gente, não tem segredo. Se 125 gramas de proteína estão presentes em 1.000 gramas do produto, que foi essa concentração que está aqui embaixo, então X gramas de proteína estão presentes em 196 gramas, que corresponde a uma latinha. Fazendo a regra de 3, a gente descobre que o tanto de proteína que tem nessa latinha é 24,5 gramas, ou multiplicando por 2, porque tem aquela, né, o animal precisa comer de 1 a 2 latinhas por dia, tem 49 gramas, fazendo a multiplicação por 2. Mesma coisa com a gordura, regra de 3, e daí a gente descobre aqui que o tanto de gordura que tem nesse alimento da Rios por latinha é 9,8 gramas, multiplicando por 2, 19,6 gramas. Então, daí agora do Urgent Care da Rios, eu vou passar mais rápido aqui, porque vocês já entenderam qual é a ideia do cálculo. Vai dar 13 gramas de proteína, o dobro seria 26 para 2 latinhas, aproximadamente. E de gordura a mesma coisa, 8 numa latinha e 16 gramas em uma latinha. Então, vamos comparar com aquilo que a gente tinha acabado de calcular anteriormente. A gente tinha estipulado que para um cão, 78 gramas, que ele precisa ingerir por dia, pelo menos, 78 gramas de proteína e 24 gramas de gordura. Para um gato, 18 de proteína e 6 de gordura. Se a gente comparar com o que a gente acabou de calcular da Recovery, a gente vê que 2 latinhas, ou melhor, perdão, o que a gente calculou aqui que foi de, uma latinha, 2 latinhas, né? A gente descobre que fornecendo de 1 a 2 latinhas, a gente vai fornecer para o animal, para um cão, 49 gramas de proteína e 19,6 gramas de gordura. E para um gato, a gente ia estar fornecendo para ele 24,5 gramas de gordura, ou 9,8 de proteína, ou 9,8 de gordura. Desculpa pelo erro. E aqui a mesma ideia pelo alimento da Rios, tá bom? Então, já comparando aqui, se a gente pegar aqui do lado esquerdo, que é o relação ao cão, tanto o alimento da Rios quanto o alimento da Royal, se você fornece a regrinha de 1 a 2 latinhas por dia, a gente não vai estar atendendo a necessidade mínima nem de proteína nem de gordura. O animal vai estar em deficiência nutricional, mesmo sendo um alimento muito concentrado. No caso do gato aqui, até que atende, o da Recovery atende a necessidade mínima de proteína e gordura. O da Rios, no caso, ele fica deficiente em proteína e mais passa no de gordura. E lembra aqui, gente, eu estou falando que não é que o alimento é deficiente, mas fornecendo só 1 a 2 latinhas por dia, a gente não vai estar dando o tanto que esse animal precisa. Então, como que eu calculo de fato? Se não dá para fazer 1 a 2 latinhas por dia, como que eu calculo, então, quanto de latinha ou peso, né, desse alimento eu posso dar para o meu animal pós-cirurgia? Aí serve tanto para esses alimentos aqui, que são esses alimentos concentrados, quanto também para um alimento caseiro ou para um alimento comercial normal, tá bom? Desde que seja um paciente pós-cirúrgico sem nenhuma hiperectomia. Como que eu calculo primeiro a necessidade nutricional? Se a gente está falando de um cão, aqui que eu falei para vocês no começo da palestra, uma necessidade energética para ele manter o peso é calculada pela fórmula 95 vezes o peso corporal elevado a 0,75. Se for um gato magro, a gente tem a fórmula que é 100 vezes o peso corporal elevado a 0,67. Mas se for um gato obeso, a gente usa a fórmula 130 vezes o peso corporal elevado a 0,4, tá bom? Não se preocupe em decorar a fórmula, que não é um intuito para isso é só para a gente exemplificar, tá bom? E todas essas fórmulas, elas dão para a gente a quantidade de calorias exata que um cão ou um gato tem que ingerir no dia, para ele manter o peso dele, pelo menos, tá bom? Então, aqui, fazendo o cálculo com o alimento da Recovery, só para a gente dar o exemplo, se a gente olhar no rótulo, a energia metabolizável, que foi aquilo que eu falei para vocês no começo da palestra, é de 1.185 quilocalorias por quilo de alimento, ou por 1.000 gramas de alimento. Então, como que a gente calcula? Quantidade de alimento que o animal tem que comer, nada mais é do que a necessidade energética dele, que a gente acabou de calcular por essas fórmulas aqui, dividido pela energia metabolizável do alimento. Muito simples. Fazendo exemplo com aquele labrador de 40 quilos, 95 vezes 40, que era o peso dele, elevado a 0,75,
dividido por 1,1185. Por que está com a vírgula aqui? Porque aqui a energia metabolizável dele está expressa em quilocalorias por quilo. A gente quer saber o quanto em gramas que o animal tem que ingerir. Então, a gente pega esse valor e divide por 1.000, tá bom? A gente chega aqui, então, no resultado que isso dá 1.275,11 gramas desse alimento da Recovery por dia. Se o alimento da Recovery tem 196 gramas, dividindo um pelo outro, na verdade, esse nosso labrador tem que comer 6,5 latas por dia para ele manter o peso, tá bom, pessoal? Só que é só para mostrar para vocês, porque a gente acaba, sempre percebe isso um pouco na questão da nutrição, é muito, um pouco, às vezes, jogado, o veterinário pega e fala, dá 1 ou 2 copinhos de requeijão por dia que tá ótimo, dá 1 ou 2 latinhas por dia. A gente até acaba reproduzindo isso, mas, na verdade, na nutrição, a gente tem toda uma série de cálculos, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, para a gente estimar certinho quanto que um cão ou um gato tem que comer, tá bom? Não vai nada no orgânico. Aqui, de novo, eu dei um exemplo agora pro gato, que era o nosso gato de 5 quilos. Fazendo o cálculo aqui, dá 248 gramas por dia. Isso dá 1,2 latas por dia, tá bom? E quando agora, né, do ponto de vista nutricional, né, vocês que estão aqui porque vocês têm um interesse maior em cirurgia, quando o meu conhecimento nutricional vai me fazer saber quando eu devo intervir cirurgicamente num animal. Vou explicar para vocês. Primeiro, só vou comentar sobre anorexia e doenças crônicas, tá bom? É muito comum que em doenças crônicas, que são aquelas doenças progressivas, como cardiomiopatias, doença renal crônica, câncer, hepatopatia, aquelas doenças que não têm mais cura, que são doenças que só progridem, elas são caracterizadas por deixarem o organismo do animal em um status inflamatório crônico. Ou seja, se você pegar um animal que tem uma doença crônica e comparar com um animal da mesma idade, da mesma raça, que é saudável, a gente consegue, né, por exames de sangue, detectar que o animal com a doença crônica é um animal mais inflamado que o animal saudável. Essa inflamação ocorre pela síntese de alguns mediadores, como a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, e principalmente esses 3 mediadores, eles atuam no organismo, causando 3 consequências. O aumento do gasto energético basal do animal, ou seja, o metabolismo do animal fica mais acelerado, o animal vai perder o apetite, vai entrar em anorexia ou hiporexia, e o catabolismo proteico, ou seja, a quebra da musculatura, seja ela a musculatura estriada ou a musculatura lisa dos órgãos, vai ser quebrada mais rapidamente, tá bom? Tudo isso em conjunto resulta no quadro que a gente chama de caquexia, tá bom? Que daí vai ser a perda de musculatura por conta de uma doença crônica. Então, daí o que isso tem a ver com nutrição e cirurgia, tá bom? Uma outra coisa que se fala, quando a gente está falando de um paciente possivelmente cirúrgico, do ponto de vista nutricional, quando o animal apresenta algum tipo de complicação gastrointestinal, seja vômito, diarreia ou anorexia, que são 3 sinais clínicos muito presentes nas doenças crônicas, o veterinário gosta de falar, vamos suspender a alimentação tradicional, porque a alimentação tradicional vai dar vômito, vai diarreia, e vamos optar pela via parenteral, dar aquele soro na veia, porque isso vai ser mais saudável para o animal. Isso também, pessoal, é outro mito. A gente acha que dando o alimento quando o animal tem vômito ou diarreia, a gente vai estar prejudicando ele. Mas, na verdade, é o contrário. Isso aqui era uma diretriz antiga, tá bom, pessoal? Que era um manualzinho para você seguir passo a passo. Se o animal, por exemplo, estava em um estado de desnutrição ou com alto risco de desnutrição, a gente primeiro olhava, o trato gastrointestinal dele está funcionando? Ou seja, ele está sem vômito, sem diarreia? Se ele estivesse antigamente sem sinal clínico, aí a gente optava por dar o alimento tradicional. Se o animal depois apresentava algum tipo de manifestação como vômito, diarreia ou até mesmo anorexia, antes era protocolo daí parar a alimentação dele e ir direto para a terapia parenteral, que seria, né, a alimentação pela via endovenosa.
Só que isso caiu, tá bom, pessoal? A gente não faz mais isso. A única exceção é, claro, quando o animal tem alguma obstrução ou algum problema no peristaltismo intestinal, que daí faz com que ocorra um quadro de estase. Esses são os únicos casos que a gente daí realmente tem que fazer uma nutrição parenteral. Mas mesmo que mesmo que o animal apresente vômito ou diarreia, na verdade, é mais vantajoso você continuar com a alimentação tradicional do que você partir para a via parenteral. Por conta daqueles motivos que eu falei no começo da palestra, por conta do sistema gastrointestinal ser um órgão imune, e quando você dá um alimento físico para ele, ocorre uma série de estimulação que faz, que ajuda na manutenção tanto do sistema imune quanto da barreira epitelial do intestino, tá bom? O que a gente segue hoje, na verdade, pessoal, é o seguinte, agora eu vou entrar na parte um pouco mais cirúrgica. Quando a gente está falando de alimentação de um animal que está parando de comer, o que aqui essa organização, que é o Comitê Global de Nutrição de Cães e Gatos, eles estipulam para a gente? Se o animal está há 1 a 2 dias sem comer, que é essa bolinha verde, beleza, não precisamos ficar muito preocupados, a gente consegue esperar. Se ele fica de 3 a 4 dias sem comer, aí tem que piscar uma luzinha pra gente. E se ele ficar 5 dias sem comer, digo assim, você fornecendo alimento para ele, ele não se interessando em comer, aí a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica nele para daí fazer uma intervenção nutricional por sonda, tá bom? E, na verdade, até mesmo na prática, em vez de a gente esperar 5 dias, com 3 dias na nossa rotina a gente já faz isso. Principalmente se a gente está falando de um gato, tá bom? Um gato é muito perigoso deixar ele 5 dias sem comer para ver se você vai intervir ou não. Então, apesar da diretriz aí estipular 5 dias, na rotina clínica a gente opta por já nos 3 dias já faz a intervenção cirúrgica. E o que é essa intervenção cirúrgica? Nada mais é que uma intervenção para a gente colocar algum tipo de sonda no animal. Essa aqui é uma tabelinha que eu vou especificar para vocês logo à frente, tá bom? Que fala sobre o tipo de sonda, que existem várias. A nasoesofágica, nasogástrica, a sonda esofágica, a sonda gástrica e a jejunal. Falando um pouquinho aqui sobre elas, primeiro sobre a nasoesofágica. Qual que é a vantagem de a gente optar por esse tipo de sonda? A gente não necessita de anestesia para fazer esse procedimento, tá bom? Porém, quando a gente opta por uma sonda nasoesofágico, né, ou seja, nasal, que vai entrar pelo nariz do animal, não é recomendado que a gente deixe ela por mais de 5 dias no animal, porque pode causar algum tipo de sangramento, tá bom? E como eu, como um clínico veterinário, ou um futuro cirurgião veterinário, vou saber qual é o tamanho de sonda que eu utilizo. Se a gente está falando de uma sonda nasoesofágica, a gente pode medir do 7º ou 8º espaço intercostal, a distância mesmo, pegar com uma fita ou até mesmo com uma régua, até a narina do animal. Esse comprimento vai dar para a gente qual é o comprimento da sonda que eu devo usar. Ou também, em vez de fazer essa medida, a gente pode fazer a medida da ponta da orelha até o processo tifoide do externo. Porque, às vezes, né, a gente pode estar falando de um animal que é obeso, ou às vezes você é um pouco inexperiente em contar o espaço intercostal, está com medo ali de se confundir, daí essa aqui não tem erro. Da ponta da orelha até o processo tifoide do externo, a gente também consegue ter mais ou menos aproximadamente o tamanho da sonda que a gente vai precisar, tá bom? Daí, a nasogástrica, o princípio é o mesmo da nasoesofágica, a diferença é que a nasoesofágica vai do nariz até o esôfago e da nasogástrica vai do nariz até o estômago, tá bom? De novo, não precisa de anestesia, porém, por ser uma sonda nasal, o ideal é que ela só fique no animal por 5 dias. E qual que vai ser o comprimento dessa sonda? Vai ser o comprimento da ponta da narina até o último espaço intercostal do animal, tá bom? Agora, também falando aqui um pouco como que a gente, então, coloca uma sonda nasal no animal. A gente pode fazer com o paciente acordado, tá bom? Claro que se ele for um animal mais arisco, né, mais inquieto, a gente pode fazer lançar mão de alguma sedação para ele ficar mais calmo. Passar gel anestésico na sonda e depois introduzir pela narina. Quando a gente introduz pela narina, a gente tem que fazer um teste, que é a gente colocar nessa sonda que já está na cavidade nasal do animal, colocar um pouquinho de solução fisiológica. Se o animal espirrar ou retornar,
quer dizer que você errou para colocar a sonda, quer dizer que a sua sonda foi para a traqueia e não para o esôfago. Se o animal apresentar uma deglutição, significa muito provavelmente que a sonda está no lugar certo, está no esôfago. Porém, sempre que a gente coloca a sonda, o raio-x é a prova definitiva. Isso aqui é um teste mais clínico para a gente só fazer para ter uma noção, mas sempre faça um raio-x que vai ser a sua prova caso tenha alguma complicação depois com o animal, tá bom? Só o teste ali clínico não é considerado uma prova, tá bom? Depois, como que a gente prende a sonda? A sonda é muito simples. Você pode ou até mesmo colar com um super bonder ou com um ponto simples na testa do animal, lembrando que isso vai ficar apenas por 5 dias, tá bom? Isso aqui é uma imagem só para ilustrar para vocês, como é relativamente simples, tá bom? Num gato, aqui outra sonda num gato, e daí num cão, e daí você faz a introdução do alimento, né, por essa sonda. E quando a gente está falando de sonda nasal, tem essa comparação, será que a sonda nasal ou a nasogástrica, uma é melhor que a outra? O que a gente tem nos estudos até o momento é que não, as duas são muito semelhantes, tá bom? Para atingir os seus respectivos objetivos. E, diferentemente do que a gente acredita, que a gente sempre pensa, vou colocar sonda no animal, vai complicar, vai ter reação, não sei o quê. Na verdade, o que os estudos mostram é que, assim, o máximo que pode acontecer é que cerca de até 11% dos animais apresentem algum tipo de vômito ou regurgitação. Se você parar para pensar que a gente está falando de um paciente em estado crítico, é um risco muito baixo que a gente está correndo por uma sonda nasal. Aí a gente está falando agora da sonda esofágica, tá bom, pessoal? A sonda esofágica é o nosso padrão ouro, tá bom? Nesse caso, a gente precisa sim de uma anestesia, porque daí ela vai ser colocada por uma esofagostomia cervical no animal. Elas são muito utilizadas em pacientes que têm doenças crônicas, ou seja, que têm esse quadro de hiporexia por muito tempo, tá bom? Como gatos que apresentam lipidose, cães com atrofia dos músculos mastigatórios, doença renal crônica, tá bom? E como o tubo não vai estar passando pela cavidade, tanto nasal quanto na cavidade bucal do animal, vai estar inserido direto no esôfago, o animal ele aceita, diferente do que a gente costuma acreditar, ele aceita muito bem e sem sofrer grandes complicações. Aqui é uma imagem, tá bom? Um procedimento cirúrgico para colocar a sonda. Aqui já um paciente com a sonda aplicada, beleza, pessoal? Lógico, é um procedimento cirúrgico, é um pouco estranho, mas o animal costuma aceitar muito bem, melhor do que uma sonda nasal. E a gente pode manter ela por mais tempo. Aqui eu vou passar um pouco rápido também, porque o tempo já está mais ou menos acabando. A sonda gástrica e a jejunal, que são as próximas duas, são sondas que a gente pode-se usar, mas se usa muito pouco, porque daí elas apresentam mais algum tipo de complicação. No caso da sonda gástrica, porque é uma cirurgia mais invasiva e também pode ter risco de rompimento, peritonite, é uma que a gente deixa de usar, tá bom? A gente tanto faz o uso tanto da sonda gástrica, que seria mais ou menos uma ilustração do procedimento. Aqui uma imagem do procedimento de novo, tá bom, pessoal? É um pouco mais invasivo, como vocês podem ver, mas daí até que fica bem aceitável para o animal. E aqui no caso, depois voltando para as sondas jejunal, tanto a gástrica quanto a jejunal estão deixando de ser usadas, tá bom, pessoal? A gente só usa em casos muito extremos, que seria assim, no caso da gástrica, se a partir do estômago para cima, ou seja, o esôfago está muito comprometido, e no caso da sonda jejunal, se acima do jejum, que vai ser o estômago, e o esôfago estão comprometidos, mas a gente já não usa muito, tá bom? Aqui seria uma foto, né, de uma sonda introduzida diretamente no jejum, tá bom, pessoal? De novo, é uma cirurgia bem mais invasiva, com mais risco. Então, na dúvida, sempre optem pela sonda esofágica, tá bom? E por que é importante, então, a gente nutrir bem um animal que está parando de comer? Aqui esse é um estudo que foi feito até pelo professor Bruneto, acho que foi feito na época de mestrado dele, que ele pegou todos os animais internados do hospital da Unesp de Jaboticabal e viu que todos esses animais internados por N motivos, a sobrevivência, a taxa de sobrevivência e a sua relação com o aporte nutricional que ele tinha. E daí percebeu que aqueles animais que tinham um aporte nutricional mais correto, ou seja, que supria de 67% a 100% da necessidade nutricional do animal, tinham maior taxa de sobrevida. Ou seja, quanto mais a nutrição do animal era adequada, maior era a taxa de sobrevida e de alta do paciente, tá bom?
Aqui é um outro estudo, feito agora por pesquisadores dos Estados Unidos, que seria aqui com cães que apresentaram peritonite séptica, e o resultado foi muito semelhante. Os cães que apresentavam esse quadro de peritonite tiveram um aporte nutricional adequado nas primeiras 24 horas de internação, tiveram uma média de tempo de hospitalização 1,6 dias a menos do que os animais que não receberam esse suporte nutricional adequado, tá bom? E qual que vai ser esse alimento que eu vou ter que passar pela minha sonda? São alimentos mais energéticos, tá bom, pessoal? Por que tem que ser um alimento mais energético? Para diminuir o volume do alimento que é administrado, tá bom? E daí evitar também de você entupir a sonda ou de ter uma distensão estomacal ou intestinal, certo? Passando aqui para a parte mais importante, então qual é a característica dele? Uma energia metabolizável alta de 4,2 quilocalorias por grama, uma proteína acima de 32%, extrato etéreo 18%, carboidrato menor que 25%, pouca fibra e matéria mineral abaixo de 7,5%. Nesse caso aí que a gente está falando de um paciente internado, aqueles alimentos que a gente falou no começo da Recovery e da Rios são muito bons nesse caso, o único problema é que eles são muito caros. Então, às vezes, nem o tutor consegue bancar. Mas a gente tem uma alternativa que são mesmo os alimentos que estão disponíveis no mercado, são mais baratos e atendem essas especificações, que são os alimentos para filhotes. Aí pode ser, desde que seja uma marca boa, os alimentos para filhotes, até mesmo o de gatos, é melhor ainda que o de cães, e você pode usar um alimento de gato filhote para um cão, que não tem problema, porque eles são alimentos com alta densidade energética, proteína e extrato etéreo, tá bom? E como que a gente faz, então? Porque não dá para colocar a ração direto na sonda. A gente faz todo aquele cálculo de necessidade energética, energia metabolizável, calcula pesa esse alimento, deixa ele de molho em água morna por 30 minutos, bate no liquidificador até ficar uma pasta líquida, filtra numa peneira, depois ele vai ficar assim. O alimento nessa composição você consegue daí introduzir pela sonda e ele vai ser tão bom quanto os alimentos específicos para animais internados, tá bom? Claro que aqui eu vou passar um pouco mais rápido, pessoal, que não é muito intuito, mas quando a gente está falando de quantidade de alimento, quando o paciente é internado, a gente primeiro usa uma outra fórmula, que em vez de ser o fator 95 ou 100, que é para cão ou gato, a gente começa com o fator 70 vezes o peso corporal elevado a 0,75, para só interromper a perda de peso do animal, e quando a gente interrompe essa perda de peso, aí a gente passa para frente e usa essas fórmulas tanto para cães quanto para gatos, que eu deixei aqui para vocês. E se você fizer esse primeiro cálculo e o animal continuar perdendo peso, você vai ter que aumentar de 10 em 10% a quantidade de alimento que você vai ter que fornecer até interromper a perda de peso, tá bom? Depois que o animal está estabilizado, nosso paciente ali que você fez o procedimento cirúrgico, colocou a sonda, colocou o alimento, estabilizou e começou a recuperar o peso. De novo, você vai aumentando gradualmente a energia que você está fornecendo para ele em 10%, até de novo atingir a necessidade energética para a manutenção do peso, que é o que eu acabei de mostrar no último slide, tá bom? E, uma vez calculada, como que é o manejo que eu faço isso? Eu não posso chegar lá e dar todo o volume de uma vez ao dia só. O ideal é que a gente sempre fracione toda a alimentação diária em pelo menos 6 vezes ao dia, fornecido de 2 em 2 horas. O volume por refeição que seja de 30 a 50 ml por quilo de peso corporal por refeição. E sempre quando a gente fornece o alimento, a gente tem que limpar a sonda após todas as refeições, para não ter nenhum risco de infecção, tá bom? E a gente tem que hidratar o animal também, que daí a gente tem que fornecer via sonda 80 a 85 ml de quilo de peso corporal por dia. E também a gente tem que, só que a gente não pode só fornecer o alimento e a água, a gente também tem que deixar um potinho com ração e um potinho com água para cada vez mais estimular o animal a voltar a se interessar pelo alimento físico, e daí com isso a gente pode, quando ele volta a se interessar pelo alimento, a gente pode retirar essa sonda mais cedo e vai ser melhor para o animal, tá bom? Uma coisa que é interessante falar, pessoal, já estou terminando aqui, que é sobre a síndrome da realimentação. É uma síndrome que acontece quando o animal está com uma doença crônica, ele está muito tempo sem comer,
E se você fornece a alimentação de maneira abrupta para ele, ele pode até morrer. Por quê? É muito louco isso. Porque ele está muito tempo sem comer, numa situação crítica, você dá muita energia para ele, vai ter uma liberação intensa de insulina, e daí isso gera um efeito rebote, gerando hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipotensão, hipoproteinemia, e o animal morre. Então, sempre quando você pegar um animal que está há muito tempo sem comer e colocou a sonda nele, você não pode ir com sede ao pote e colocar toda a alimentação de uma vez. A regrinha que a gente tem é, se ele está 3 dias sem comer, a gente fornece no primeiro dia 50% da necessidade energética basal, que é aquela lá que a gente calcula com o fator 70, e já no segundo dia você pode dar 100% dessa energia. Se ele está já 2 semanas sem comer, a gente fraciona no primeiro dia 25% da necessidade energética basal, no segundo dia 50%, no terceiro dia 75% e no quarto dia 100%, tá bom? E para finalizar, a nutrição parenteral, que seria um pouco aquela que a gente faz via som, que faz via endovenosa. A gente faz só quando o animal apresenta algum tipo de estase ou obstrução do trato gastrointestinal. Tem que ser preparada com a maior antisepsia possível, ou seja, o mais estéril possível, porque vai ser colocado diretamente na veia do animal, então ele não pode correr risco de se infeccionar, ainda mais que ele pode ter passado por um procedimento cirúrgico, que é o que vocês vão fazer, tá bom? Só que, vendo para a parte mais importante aqui, não confundam nutrição parenteral com a solução com glicose. Solução com glicose é uma coisa, nutrição parenteral é outra. Uma nutrição parenteral é feita com uma solução que você mistura tanto soro, suplementa com um complexo de vitaminas, suplementa com alguns aminoácidos e tenta deixar aquele, vamos dizer, entre aspas, o soro, uma nutrição um pouco mais completa, um pouco mais balanceada. A solução com glicose tem apenas glicose, não tem nem proteína, não tem gordura. E se você fizer o cálculo assim, se eu pegar uma solução glicosada e tentar fornecer toda a energia diária através, quando o animal precisa através de uma solução com glicose, você vai ultrapassar e muito a necessidade hídrica do animal. Ou seja, não é viável. Isso aqui é bom vocês saberem, pessoal, para vocês terem um olhar crítico. Um animal que acabou de sair de uma cirurgia ou está internado com algum procedimento cirúrgico, o veterinário lá coloca, eu coloquei soro nele, tá bom, vai manter o peso, não sei o quê. Na verdade, isso seria outro erro, porque aquilo, beleza, é uma solução com glicose, vai dar um suporte, mas vai estar fornecendo muita pouca energia do que o animal precisa, além de não estar fornecendo nem proteína, nem gordura, nem vitamina, nem mineral, tá bom? E como que a gente faz uma nutrição parenteral? Ela tem que ser feita primeiro numa cabine de segurança biológica, tá bom? Para evitar a maior contaminação da amostra, e daí você faz uma mistura com produtos tipo aminoácidos, alguns eletrólitos, minerais, algumas soluções com lipídios, vitaminas e minerais. Não vou entrar no detalhe agora de como você prepara, porque o tempo já é curto, não é o foco agora. Além disso, você fornece outros ingredientes como arginina, cloreto de potássio, cloreto de sódio, complexo de vitaminas, além da própria glicose com lipídio. Então, isso aqui é só para vocês terem a noção que uma nutrição parenteral é diferente de uma solução glicosada, tá bom? Pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje. Eu sei que talvez vocês estão olhando e falando assim, mas ele falou um pouco muito de nutrição, mas não abordou muito, talvez, da cirurgia e tal. É que o objetivo de hoje era só introduzir um pouco dos termos, da terminologia, dos conceitos de nutrição, de quando você usa uma sonda, como você calcula a necessidade energética do animal, como daí você descobre a quantidade de gramas que ele tem que comer, alguns mitos e verdades, para daí servir de base para as próximas 2 palestras que vocês vão ter, tá bom? Muito obrigado, agradeço de novo ao GECIPA pelo convite e pela oportunidade de estar aqui palestrando, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, coisas que vocês quiserem tirar comigo, aí tá a minha rede social e meu e-mail, se alguém quiser. E é isso aí, muito obrigado. E essa aqui já é a palestra da outra semana, que vai ser o professor Thiago, que vai gravar, que vai apresentar. Bom, quero agradecer
ao Luca pela excelente palestra. Agora a gente tem algumas perguntinhas.